que eu conheci uma pessoa que ela não relaxava. Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia ter paz na vida dela, ela não conseguia ter tranquilidade, ela não conseguia aproveitar a vida, por causa que a mente dela estava cheia de preocupações. Todo o tempo. É preocupação com a casa, se a casa está limpa, se a comida está com sal, se a comida está com pouco sal. É preocupação se vai chover, se vai fazer sol. Preocupação se eu estou gorda, se eu estou magra. Preocupação com o marido que saiu. Será que... Qual é o lugar que ele está? Essa pessoa que eu estou te falando, ela vivia todo o tempo preocupada. Ela era mãe, tinha um marido que já havia traído ela. E o que acontece? Quando o marido saía de casa, ela não conseguia ter sossego. Porque ele saía para trabalhar, mas ela ficava todo o tempo pensando nas possibilidades dele estar traindo novamente. Então, ela não conseguia ter sossego na vida dela em relação ao marido. Ela não conseguia ter sossego porque ela também não trabalhava fora, então a única renda era do marido. Ela ficava preocupada porque ela queria comprar as coisas. Ela ficava preocupada em relação à própria comida dentro de casa, em relação ao mês que vem, será que vai ter, será que não vai ter? Quando os filhos iam para a escola, ela ficava preocupada desde a saída deles para a escola. Será que vai encontrar alguém que vai fazer mal para eles? Lá na escola, será que alguém vai tratar mal meus filhos? Então, a vida dessa pessoa era todo o tempo preocupada. Quando os meus filhos crescerem, o que é que vai ser dos meus filhos? O que é que vai ser da minha vida? Que agora eu estou aqui com uma pessoa que às vezes não conversa direito comigo, já me traiu. Às vezes eu quero falar as coisas, mas ele não me ouve. O que vai ser de mim? Então essa pessoa, ela vivia todo o tempo com esses tipos de pensamentos. Preocupada. Preocupada com dinheiro, preocupada com relacionamento, preocupada com os filhos, preocupada com o seu próprio futuro. O que ia ser dela, da vida dela? Talvez essa pessoa que eu acabei de falar para você se pareça muito com a vida que você tem hoje. Não os mesmos problemas, mas a preocupação. Eu vou ler para você e vou explicar depois o que Jesus Cristo fala a respeito dessas pessoas que ficam preocupadas com a vida. Vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 22. Jesus Cristo ele fala o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus falou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Já vou dar uma parada aqui, porque Jesus Cristo ele fala o seguinte, olha, presta atenção. Portanto eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, nem com aquilo que você tem que comer, nem com aquilo que você tem que vestir. Então vamos lá. Jesus Cristo ele vai falar a respeito da preocupação. William, eu não sei o que é a preocupação. Então vamos lá. Se você for no dicionário, o dicionário ele vai falar que a respeito da ansiedade. William, o que é ansiedade? Eu não sei o que é ansiedade. Ansiedade, o dicionário ele diz assim: desconforto físico e psíquico. Presta atenção, desconforto físico e psíquico. O que isso significa? Significa que a ansiedade, ela vai afetar na sua vida, ela vai afetar na vida dessa pessoa que é ansiosa, na vida dessa pessoa que não consegue viver o agora, ela está sempre no amanhã, ela está sempre uma hora adiantada, ela está sempre um dia adiantado, sempre um mês adiantado. A vida dessa pessoa, ela vai ter um desconforto físico no corpo dela e psíquico. O que é psíquico, William? Vem da nossa psique. Psique. E como é uma pessoa que sente ansiedade? O dicionário diz desconforto físico e psíquico.
Uma pessoa que ela não vive no agora, ela vai sentir dores no seu corpo. Ela vai sentir uma falta de paz na sua mente. Ela não tem tranquilidade. Desconforto físico e psíquico. Mas tem mais. Ele diz que uma pessoa que é ansiosa, estou falando do dicionário, viu? Tem nada a ver aqui com Jesus. O dicionário, ele diz que a ansiedade, o que é ansiedade? Agonia. William, mas eu não sei o que é agonia. Eu te digo. A agonia, ela é uma aflição que a pessoa sente. O dicionário, ele diz que a agonia, ele é um sofrimento intenso que a pessoa tem. Então vamos lá. Uma pessoa que ela não consegue parar para assistir, por exemplo, uma live de 1 hora, onde vai ter um conteúdo que realmente faça uma diferença na sua vida, faça uma diferença nos seus pensamentos, ela está todo o tempo ansiosa. O dicionário está dizendo que ela vai ter um desconforto físico e psíquico. Que ela é uma pessoa que ela tem um sofrimento intenso. O que mais, William, que diz? O que é ansiedade? Estou explicando para você compreender o que acontece na sua vida. Já eu vou entrar no assunto, vou voltar aqui para Jesus Cristo novamente. Tem alguém aí ansioso? Escreve aí para mim, eu. Tem alguém aí que está sofrendo por ansiedade, ou por causa do marido, ou por causa de um trabalho? Escreve aí para mim. Tem alguém aí que tenha algum desconforto físico? O que é desconforto físico? Por causa da sua ansiedade, você começa a sentir dores pelo corpo, dores nas costas, dores nos braços, dores na cabeça. Separação. Foi por causa do trabalho. Sofri anos atrás, né, na morte de quem? A morte da minha irmã. Dores no corpo. Então, o que acontece? A ansiedade, segundo o dicionário, ele diz que quando você está com ansiedade é porque você tem uma vontade intensa de alguma coisa. O dicionário, ele diz que a ansiedade é um desejo excessivo. Desejo excessivo. Por exemplo, o que é um desejo excessivo? Às vezes você quer que algo aconteça na sua vida, só que você não tem como saber aquilo que vai acontecer amanhã, mas você quer. E quando você quer, você começa a imaginar o futuro. Quando você sai, presta atenção nisso que eu vou te falar, isso é sensacional. Toda vez que você sair do momento presente, qual é o momento presente, William? Esse, o momento mais importante que você tem em toda a sua vida é esse que você está falando comigo agora. Não é o nascimento do seu filho, não é o seu casamento, não é nada na sua vida, porque nada mais existe, só existe na sua memória. A única coisa real que existe nesse momento sou eu e você, mais ninguém. Você não pode fazer nada pela vida de ninguém, a não ser nesse exato momento, me ouvir, eu falar com você. É o momento mais importante da sua vida, é esse que você está me ouvindo. William, qual é o momento mais importante da sua vida? Esse que eu estou falando com você. Não existe mais nada além disso. A não ser algumas memórias que você tem, que você acredita ser mais importante. Quando você não entende, quando uma pessoa não entende isso que eu estou falando, ela fica vagando. A mente dela fica vagando entre o passado e o futuro. O futuro vai gerar todo o tempo ansiedade. Uma pessoa que ela não vive no momento agora, ela vive no futuro. 10 minutos no futuro, 1 hora no futuro, 1 semana, 1 mês no futuro. A mente dela está no futuro. Ela vai viver todo o tempo o quê? Preocupada. Não é essa palavra que nós usamos? Preocupada, preocupação. William, o que é preocupação? O nome já está dizendo. Pré-ocupação. Você está ocupando a sua mente, presta atenção. Você está pegando algo que não existe, que é algo lá do futuro, e você está colocando na sua mente
está ocupando ela com algo que, na maioria das vezes, nunca vai acontecer. Nunca. Presta atenção nisso que eu estou te falando. A maior parte das suas preocupações, elas nunca vão acontecer. Só que a pessoa, quando ela se acostuma a entrar nesse ciclo de preocupação, William, o que é a preocupação? É uma ladra da sua energia. Você é uma pessoa que você tem energia guardada dentro de você para você construir coisas na sua vida, para você viver algo novo na sua vida, para você ter uma família, para gastar a sua energia naquilo que você precisa fazer. Mas boa parte das pessoas não fazem isso. Sabe o que elas fazem? Elas ficam preocupadas. O trabalho não é bom porque está sempre pensando no dia de amanhã. O relacionamento familiar não é bom porque nunca resolve o problema no hoje, está sempre pensando naquilo que vai acontecer amanhã. Nunca é agora. Nunca é hoje. Nunca aproveita esse momento agora. Às vezes você está aí, olha, me ouvindo e falando, nossa, o que esse rapaz falou aqui agora foi muito legal. Então desliga a televisão, para de olhar para outro celular, para de pegar o sei lá o quê. Se concentra aqui agora, nesse momento, viva esse momento junto comigo. Aprenda a colocar a sua energia no agora. Por quê? Porque a preocupação é o quê? É uma ladra de energia. Você gasta energia por coisas que você nem vai viver. Você não tem como resolver aquilo que o seu filho está passando noutra cidade. Não tem como você resolver. Não tem como você resolver se aquele trabalho que você fez e fez mal feito, se você vai ser despedido ou não. Deixa chegar o dia. Você não tem como resolver nada na sua vida com a preocupação. O que é a preocupação? Ocupação da mente. Você pegou a ocupação que nem existe ainda. É como se você quisesse ter o poder de Deus, de saber o futuro. Só que como você não sabe, você sofre. A pessoa, presta atenção, a pessoa que vive pensando no futuro, ela tem vontade de ser Deus. Tem um nome para isso. Onimatia, se não me engano. Onimatia. Como ela não consegue ver o futuro, o que acontece? Ela se frustra. Ela sofre. O corpo sente um desconforto físico e psíquico. É isso que o dicionário diz. Ela fica com uma vontade excessiva de resolver as coisas que ela não pode. Ela fica com uma agonia dentro do peito, com uma aflição, com aquele sofrimento terrível. Por quê? Porque ela quer saber de uma coisa, ela quer resolver algo que ela não tem poder para fazer. Toma água. Eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Olha, se você está gostando, nós temos 350 pessoas na live e tem 18 compartilhamentos. Compartilha pelo menos para 10 pessoas. No dicionário está escrito que preocupação, perda de sossego. Perda de sossego. Uma pessoa preocupada, ela não consegue ter paz na vida dela. William, mas eu procuro a paz. Você não vai encontrar enquanto você não entender o que é preocupação. Enquanto você não entender o que é ansiedade. Olha que eu estou no primeiro versículo daquilo que Jesus Cristo falou. Ele diz o seguinte: eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao de vestir. William, o que é a preocupação? O dicionário diz que é algo que perturba o pensamento. Perturba o pensamento. Nossa. Eu não tenho como resolver, eu não tenho como agir. Isso perturba o meu pensamento. O dicionário diz que é uma inquietação. Olha, uma pessoa, quando ela é ansiosa, você pode perceber, ela não consegue ficar quieta. Quando não é uma coisa, é outra.
Tudo tira a paz dela. Quando você é uma pessoa preocupada, você vai perceber que todo o tempo você tem uma sensação de medo. Medo. Quando uma pessoa ela é ansiosa, preocupada, a mente dela é cheia, é carregada de quê? Lixo. Lixos emocionais. Por quê? Porque ao invés dela estar cuidando das coisas que ela precisa fazer, cuidando da vida dela, cuidando do propósito dela, procurando se conhecer mais, o que foi que eu vim fazer nesse planeta? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? Não. Ela está preocupada com algo que ela não tem como resolver. Vê se isso faz sentido na tua vida. Perdendo tempo, gastando energia com aquilo que você não pode resolver. Jesus Cristo ele diz no versículo 2 o seguinte, vamos lá. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Vamos lá, mais um aqui para a gente entender. O que Jesus está falando a respeito disso? Vou repetir, viu? Jesus ele diz assim, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Sabe o que acontece? Tem pessoas que elas colocam, qual é o livro, Etiniel? Lucas 12, versículo 22. Eu vou ver se dá para ler aqui até o 34. Tem algumas pessoas, Jesus Cristo, vou repetir. Aonde é aqui? A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Sabe o que acontece? Tem pessoas que elas não entendem que você, presta atenção, você, estou falando com você, a sua vida, ela é mais importante do que as suas preocupações. Você, presta atenção, aqui estão as suas preocupações, aqui estão os seus problemas. Você não está de igual a igual com os seus problemas. Você não está de igual a igual com as suas frustrações. Você está acima disso, presta atenção, você está acima disso tudo que acontece com você. Aquilo que acontece com você não é a sua vida. Aquilo que acontece com você faz parte da sua vida, mas não é você. Você está acima disso tudo que acontece. Eu não sei o que acontece com você. É falta de dinheiro? É problemas financeiros? Preocupações? Você está acima disso. Você foi traída no relacionamento, você não consegue mais confiar, você não consegue ter paz, você está acima de qualquer tipo de relacionamento. Você está acima dos seus problemas. Não é mais importante, vamos lá, vou repetir para você. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem os corvos, eles não semeiam nem colhem. Eles nem têm armazém, nem celeiros para guardar a comida, né? Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Eu li o versículo 24. Então vamos lá, presta atenção nisso. Todas as pessoas, eu tenho necessidades na minha vida. Você olha para uma pessoa ela tem necessidades, ela tem desejos, desejo de conquistar coisas, desejo de ter mais dinheiro para proporcionar uma vida melhor para ela, para sua família, para as outras pessoas. Você tem isso também. Só que muitas pessoas, elas deixam esses problemas tomarem conta da vida dela. E ela vai perdendo o ânimo com a vida. Ela vai tendo o quê? Desconforto físico e psíquico. Por quê? Porque ela só vive ansiosa, sempre pensando no dia de amanhã. As suas necessidades estão aqui, você está acima das suas necessidades. Coloca isso na sua cabeça. Você é maior do que essas coisas que acontecem com você. Então, Jesus ele nos ensina aqui como é que nós devemos lidar com essa ansiedade. Porque o mundo que a gente vive, olha, todo tempo é pressão na nossa cabeça, não é?
É problema dentro de casa, problema no relacionamento. Dentro de uma casa tem tantos problemas. Problema na hora que você vai falar com a pessoa, você não consegue ter paz junto com seu marido. Junto com seu marido vocês têm problemas, às vezes, financeiros. O dinheiro já é contado para o mês. E aí aparece algum imprevisto, você não sabe como resolver, a mente fica mais confusa ainda, fica mais atordoada, fica mais atormentada por causa dessa ansiedade de você não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então Jesus Cristo, ele fala a respeito da preocupação, ele está falando sobre a preocupação. William, como é que surge essa preocupação? Presta atenção, a preocupação, ela surge quando você tem a necessidade de controlar as coisas. Só que você não tem como controlar nada, a não ser você. A maior parte das pessoas, elas querem controlar as outras pessoas, elas querem controlar às vezes o mundo, mas elas não conseguem controlar a si próprias, elas não conseguem se dominar. Elas não conseguem dominar os seus pensamentos. William, mas tem como dominar? É óbvio que tem. É óbvio que tem como você dominar os seus pensamentos. Se você não aprende a dominar os seus pensamentos, você só vai ficar, às vezes, no passado e às vezes no futuro. Você nunca consegue focar a tua vida só pensando em coisas do passado, coisas que às vezes você viveu, que você se deu mal, coisas que você deixou de fazer, coisas que você poderia ter feito melhor. Aí como você não vive mais lá no passado, fica deprimida. Como é que causou essa depressão, William? Você com a sua mente, por você não saber usar esse instrumento que Deus te deu, a sua mente. Ficou lá no passado? Ficou pensando lá no passado? William, fiquei. Eu só vivo pensando que tem coisas que eu deveria ter feito diferente, mas eu não fiz. Agora está deprimida? William, eu estou deprimida. Justamente quando você fica pensando no passado, você vai ter depressão. William, eu não sabia disso, agora você sabe. Você não precisa de remédios para você tratar isso, é a sua mente que causa a depressão. E a ansiedade? A ansiedade é você estar vivendo lá no futuro. Você fica pensando no futuro, vai te causar ansiedade. E o que eu preciso fazer? Agora aqui, olha, foca em mim. Foca em mim aqui, olha, eu e você agora. Quando você vai fazer as coisas mais simples, como por exemplo lavar uma louça, tomar um banho, você já observou como é que você toma seu banho? Sinta seu cabelo. Quando você for se lavar, sinta a sua mão, sinta a sua pele, sinta o seu corpo. Quando você estiver lavando louça, sinta o sabão, sinta as coisas. Quando você sair da sua casa, sinta o cheiro das coisas. Quando você passar na frente da sua casa, observa a árvore que tem na sua casa, que fruta que ela dá. Por onde você for andando, observa as coisas naturais que Deus criou para você. E você às vezes nunca observou. Por quê? Porque nunca está no agora, está sempre amanhã, está sempre no ano que vem. Vai ficar ansiosa. Você já sabe disso. Não precisa de remédio. É você que precisa aprender a viver o agora. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele diz o seguinte, ele está falando para a gente não se preocupar. Quando eu penso a respeito da preocupação, sabe? A preocupação ela é a mesma coisa de uma prisão. Prisão. Uma pessoa que ela vive ansiosa, ela vive em uma prisão, só que ela não sabe. Se ela soubesse, ela se libertaria, mas ela não sabe. Por quê? Quando você está em uma prisão, você não consegue fazer aquilo que você deseja. Por exemplo, tem gente que fala, William, eu sempre estou ansiosa. Pois então, você é uma escrava. Você não consegue fazer as coisas que você deseja. Você não consegue sentir paz. Você não consegue ter a mente tranquila.
Você não consegue se concentrar no agora. Não consegue. Por quê? É uma pessoa escrava. Todo escravo, ele não tem autonomia na sua própria vida. Não tem. Entenda isso. William, o que é a preocupação? É uma prisão. É uma prisão. Aí Jesus Cristo, ele vem e diz o seguinte. Ele diz que ele veio para libertar o preso da prisão. Aí tem gente que pensa que Jesus Cristo ele vai nas cadeias, né? Abrir com uma chave para abrir a porta da cadeia para libertar os presos. Não é nada disso. Jesus Cristo ele veio libertar as pessoas das prisões que elas nem sabem que existem. Como, por exemplo, talvez essa que você acabou de descobrir. Da mesma forma que Jesus Cristo veio libertar as pessoas dos seus pecados, ele fala a respeito das prisões. O que é prisão? A ansiedade, a preocupação é uma prisão mental que a pessoa vive. A preocupação, olha, escuta isso, a preocupação. Se você é cristão, você sabe que Deus ele abomina a idolatria. Você sabe disso, não sabe? Deus ele não aceita que você se ajoelhe, isso está escrito na Bíblia. Deus não aceita que você se ajoelhe, que você se curve, que você preste adoração para ninguém a não ser para Ele. Nem, se você não sabe, nem os anjos de Deus, presta atenção, nem os anjos aceitam adoração, nem os anjos de Deus aceitam que você se ajoelhe para um anjo de Deus. Não aceita. Por quê? Porque a adoração só é feita para Deus. E o que é a preocupação? É uma idolatria. Você não consegue ter controle no dia de amanhã e começa a idolatrar coisas que você cria na sua cabeça. Você começa a idolatrar os seus problemas. Você começa a idolatrar coisas que não existem, que ainda estão lá no futuro. Você começa a focar a sua mente e idolatrar aquilo que vai acontecer, que talvez aconteça com seu esposo, talvez aconteça comigo, talvez aconteça com os meus filhos. Você idolatra os problemas. William, o que é a preocupação? É uma idolatria. Deus abomina a idolatria. Como assim, William, idolatria? Jesus Cristo, numa outra passagem, ele diz o seguinte: aonde está o seu coração, ali que está o seu tesouro. O seu coração ele está na vida que você tem que viver, presta atenção. O seu coração está relacionado ao propósito de Deus, aquilo que você nasceu para viver, ou a sua mente, o seu coração está focado nos seus problemas? William, eu penso dia e noite nos meus problemas. E quando é que você pensa em Deus? É o contrário que é para você fazer. Vamos lá. Como é que Jesus diz? Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observe os corvos. Não semeiam, nem colhem, nem têm armazém, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês? Têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, presta atenção, isso aqui tem que abrir a tua cabeça, viu? Presta atenção. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nossa! Aqui, se a pessoa não entender, olha, Jesus Cristo ele está dizendo que muitas vezes você vai aprendendo a viver uma vida agitada. Com todas as coisas que acontecem no relacionamento, filho, trabalho, as dificuldades que acontecem. Jesus Cristo ele fala, ele não está falando para você ser negligente, de você colocar
a sua bunda no sofá e não levantar mais não, esperando que caia alguma coisa do céu. Não é isso que Jesus Cristo está falando, não. Jesus Cristo está falando a respeito de confiança. Em quem? Em você? Em alguém? Não. Confiança em Deus. Da mesma forma que os pássaros, eles não trabalham, eles não guardam alimento, Deus dá o alimento para essas pessoas, o que é que nós devemos fazer? Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte. Só que, em primeiro lugar, você vai ter o relacionamento com Deus. A sua confiança precisa ser em Deus. Você está entendendo isso? William, o que é uma pessoa preocupada e ansiosa? E agora, se você sair da live, você vai perder. Mas eu vou te falar isso. William, eu sou muito ansiosa, eu vivo preocupada. O que é isso? Falta de fé. Falta de fé. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Jesus Cristo, ele está dizendo que os pássaros, eles não se alimentam, eles se alimentam, eles não guardam nada. E algumas pessoas, elas não sabem a sua importância para Deus. Sabe o que às vezes uma pessoa se baseia? Talvez você seja assim. Às vezes você está se baseando na forma com que o seu filho te trata. Você pensa que Deus pensa a mesma coisa. Às vezes você está se baseando na forma com que o seu marido te trata, a forma com que a sua esposa fala com você. Aí você acha que o seu valor vem dessas pessoas. Não, o seu valor vem daquilo que Deus falou sobre você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus, ele cuida dos pássaros, se Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da sua criação. Você acha que ele não está nem aí para você? Você acha que precisa você ficar preocupada com alguma coisa na sua vida? Jesus Cristo, ele está falando o seguinte, olha, presta atenção. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Sabe o que acontece? Às vezes tem pessoas que ela tem a mania de se sentir autossuficiente. Eu posso. Você não pode nada. Nada. Você não pode controlar que um fio de cabelo da sua cabeça caia. Você não tem como fazer isso. Você não tem como fazer isso. Você não consegue, nós não conseguimos acrescentar uma hora, um minuto sequer da nossa vida. Aí Jesus Cristo ele está dizendo o seguinte, vem cá, presta atenção. Você não consegue nem, às vezes, parar de beber? Você não consegue parar de beber, que é uma coisa que você decide, vai lá. Não, William, tem coisas maiores. Pois então, isso é o mínimo. Você não consegue se controlar. Você tem vícios? Vício de fumar, de beber, vício de pornografia. Quais são os seus vícios? Não era só você parar? Não, William, mas envolve um monte de coisa por trás disso. Então, Jesus Cristo está falando, se uma pessoa ela não consegue resolver esses pequenos desejos da vida dela, agora você vai querer resolver o dia de amanhã, o dia depois da manhã, a sua preocupação, ela não altera nada na sua vida, nem na vida de ninguém. A única coisa que a preocupação faz é roubar a sua energia, é uma ladra de energia. Ao invés de você estar se concentrando naquilo que você precisa fazer para melhorar o seu futuro, não. Você está preocupada, se prejudicando, fazendo mal para você mesmo. Jesus Cristo vai lá e diz, não se preocupe. A preocupação não faz parte da sua vida. Você não tem condições de mudar nada. Você não tem esse poder. Então, para que você fica preocupado? Quando alguém vai viajar, você pede proteção, Deus, proteja aquela pessoa. Que todas as pessoas daquele avião cheguem com vida, com saúde na sua casa. O que você está fazendo? Uma oração. Para quem? Para Deus.
Oração você faz para Deus. É Jesus Cristo que diz. Quando você for orar, fale assim: Pai, que estais no céu. Jesus Cristo que fala isso. Mas você não tem como mudar nada em relação àquele avião. Se você se preocupar, não vai mudar nada na vida de ninguém. Você entende isso que eu estou dizendo? Preocupação. Aí ele continua. Quando ele fala a respeito dos pássaros, tá? Ele está dizendo a respeito do valor que cada pessoa tem para Deus. Só que talvez, a convivência que você tenha com as pessoas, ela não é boa. E faz com que você sinta que você é desvalorizada, que você não tem valor. Deus, ele diz que ele te escolheu antes de todas as coisas existirem. Ele te escolheu porque você tem um propósito de vida. Você tem valor para Deus. Às vezes as pessoas não vão te valorizar. E isso é normal. Não valorizaram Jesus Cristo, isso é normal. O que não pode acontecer é você pegar isso para a sua vida. De você acreditar que a sua vida só era uma pessoa que às vezes não quer você mais, não te valoriza. Não, minha vida só é isso. Não, não é. A sua vida ela tem relação com Deus, com relação ao seu propósito, com relação àquilo que Ele falou e não com aquilo que as pessoas falam sobre você. O seu valor, ele não vem da opinião de outras pessoas. Você está entendendo isso? A opinião das outras pessoas nem interessa para Deus. Às vezes interessa para você. Às vezes você escuta mais as outras pessoas do que a Deus. E Jesus Cristo ele continua dizendo o seguinte: já que você não pode mudar as coisas mínimas na sua vida, para que você está preocupada? Versículo 27. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus Cristo ele usa um exemplo aqui a respeito dos lírios, né? Sabe o que acontece? Tem gente que não consegue compreender que Deus é simples. Quando você olha o universo, quando você olha essa loucura que é o universo, às vezes a pessoa ela não entende que Deus é simples. E Jesus Cristo ele pegava algumas coisas simples para mostrar para as pessoas a respeito de Deus. Aqui ele está dizendo, olha, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão. O que é Salomão? Salomão foi um rei que foi a pessoa mais rica que já pisou aqui nesse planeta. Salomão, ele teve do bom e do melhor tudo que ele quis. Era material. Tudo quanto foi material, físico, Salomão pôde ter. As melhores roupas, melhor tudo. Só que o que acontece? Jesus Cristo compara as coisas naturais. Por quê? Porque Deus cuida da criação dele. Deus cuida da sua criação. No versículo 28, diz o seguinte, olha. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé. E aí ele diz para a gente, Jesus Cristo fala, homens de pouca fé. Você vive ansioso por aquilo que vai acontecer com a sua vida, com seus filhos, com o seu trabalho. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Entendeu? É isso. De pouca fé. Jesus Cristo não está fazendo uma acusação para você e nem para mim. Ele está dizendo que nós precisamos aumentar a nossa fé. Isso aqui está escrito, não é à toa, não. É para a gente aprender que nós ficamos querendo, às vezes, ser tipo Deus. Querer saber do dia de amanhã. Querer controlar o dia de amanhã. Você não pode. E Jesus Cristo diz, homem, mulher de pouca fé.
pouca fé. 29. Sabe o que acontece? Antes de eu passar para o versículo 29 aqui, deixa eu tomar uma água. Sabe o que é difícil entender? É difícil entender que a gente tem uma vontade na nossa vida. Só que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. E às vezes nós queremos que o nosso plano se concretize. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, quando você começa a entregar tudo na mão de Deus, você também entrega o quê? A sua ansiedade. E aí você começa a cumprir aquilo que Jesus falou. Minha vida não está boa, mas eu vou fazer a minha parte e eu estou confiando em Deus. Porque o direcionamento de todo o meu comportamento, do meu pensamento, eu reflito a imagem de Jesus. É esse que tem que ser o seu pensamento. E aí você deixa a ansiedade ir embora. Eu não quero mais saber do dia de amanhã. Eu quero saber o quê? Do agora. Eu só me concentro agora. E aí você se lembra, mulher de pouca fé, homem de pouca fé. Você quer ser assim? William, não quero. Às vezes você até pensou que você tinha muita fé, né? Mas Jesus está dizendo, é de pouca fé. Pouca fé. Vamos lá. Versículo 30, aí Jesus Cristo diz o seguinte, olha. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. O que é um mundo pagão? São as pessoas que não acreditam em Deus. São as pessoas que não acreditam na vida eterna. São elas que vivem ansiosas. São essas pessoas que não acreditam em Deus, que vivem querendo resolver os seus próprios problemas. São as pessoas do mundo que não dão nenhum valor para isso que eu estou te falando. Porque não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo. Não são palavras minhas. Ele está dizendo que quem vive desse jeito, com essas preocupações, o que é? Vamos lá, repetir. Ansiedade, o que é? Agonia, aflição. William, eu vivo aflita. Você tem um sofrimento intenso dentro de você? Eu tenho esse sofrimento intenso de mim. Desconforto físico, meu corpo vive doendo, a minha mente vive... Então isso é ansiedade, né? William, eu só vivo pensando, a minha mente só vive ocupada. Vamos lá, então é isso aí? Então vamos lá. Versículo 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Quem não acredita em Deus. Isso tem que mexer com a tua cabeça, não é possível. Não é possível que você, às vezes, não reconheça que o seu comportamento está sendo o quê? Igual àquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que não confiam em Deus. Tá falando assim, a Aldina tá falando, bora agradecer com os... Eu acho que não estão gostando não, Aldina, porque geralmente deveria ter 50 mil curtidas já aí, ó, tem só 32. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo bem? Está ficando claro? Olha, presta atenção. 31. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Olha isso. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Sabe o que acontece? A nossa segurança, ela sempre tem que estar em Deus. Jesus Cristo, ele está falando agora, ele fala uma chave. William, que chave é essa? O que é a baiana? Estou com dor nos dedos de tanto curtir. Sentem angústia, tristeza, sem rumo, impotente. Olha, escuta isso. Jesus Cristo, eu lembrei aqui de um negócio.
quando Jesus Cristo diz assim, olha, não busquem. Eu pulei aqui um pedaço, né? Onde ele diz assim, olha, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Sabe o que acontece? Jesus, como eu falei, ele não está falando para você ser negligente em não trabalhar essas coisas, não. Não é isso, não. Sabe o que acontece? Acontece que muitas pessoas elas estão se importando com aquilo que elas não têm. O que você não tem? O dia de amanhã. O que você não tem? Controle sobre as outras pessoas. O que você não tem? Respostas para aquilo que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Jesus Cristo ele está dizendo que não importa o que você faça, você tem que saber de uma coisa. O que importa é aquilo que você tem e aquilo que você faz com aquilo que você tem. Tem pessoas que elas vivem buscando, vivem correndo atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Tem gente que às vezes foca a vida dela, exemplo, para ficar melhor. Tem homens que focam a vida dele no sexo. Aí ele tem uma família, só que ele não consegue focar na família. Ele não consegue usar a energia dele para os filhos, não consegue usar a energia dele para a esposa. O que é a energia? Aquilo que a pessoa precisa. Carinho, atenção, conversa, nada. Ele não consegue. Por quê? Porque ele tem várias amantes. O que isso acontece? Acontece que a pessoa ela está atrás de uma coisa. Prazer. Quando essa pessoa está atrás de um prazer, ela está buscando o quê? Algo imediato. Ela quer ter algo imediato na vida dela, que é o quê? Prazer. Quando ela faz isso, ela não está valorizando aquilo que ela já tem. Quando você é uma pessoa ansiosa, preocupada com as coisas, você vai falar que às vezes a pessoa que trai, seu marido te traiu, a esposa traiu alguma coisa, que isso é terrível. Só que se você pensar, terrível é aquilo que você faz com você. Também. Porque isso que a pessoa faz de não viver a vida que Deus deu para ela nem procura saber por que foi que ela nasceu. Você acha que isso não é uma traição? Uma traição com você mesmo? Uma traição com o seu propósito de vida? Uma traição com a sua identidade? Com a sua essência? Você acha que isso não é traição, não? Você acha que não é traição você pegar Deus, vai lá para o mundo. Vai lá, para a barriga da sua mãe lá. Vai lá. Aí você nasce. Você acha que Deus pegou e te jogou. Jogou. Deus estava passando no tempo de Deus, aí ele passou, sem ver assim, te pegou e jogou. Vai, desgraçado. Vem cá, desgraçada. Vai. É desse jeito? É desse jeito que você pensa que Deus fez com você? Não foi, não. Não foi desse jeito, não. Ele diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo para você cumprir um propósito aqui nessa terra. Aí o que acontece? A pessoa nem pensa nessas coisas. Nem pensa nessas coisas. Ela fica preocupada com aquilo que ela não tem. Sabe o que acontece? É o que a Lica está falando, por isso eu sou bonita. Olha, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. O que importa não é... O que importa na vida mesmo é você valorizar as coisas que você já tem. As coisas que você já tem. O mundo, presta atenção nisso aqui, olha. O mundo, ele sempre vai te oferecer coisas passageiras. Se você observar, tudo nesse mundo é passageiro. Tudo, todas as coisas que às vezes você mais está buscando, elas são passageiras. Elas vão terminar já já. A maior parte das pessoas, elas estão focadas naquilo que é passageiro. Naquilo que termina rápido. Por exemplo, quem é viciado
em pornografia. A pessoa vai lá, busca, vai se masturbar, já passa. Depois que passa, ela quer de novo. Já passa, ela quer de novo. Depois de um tempo, depois ela vai ficando velha, aquilo vai... Uma hora acaba tudo, até ela morrer. Ela sempre buscou coisas materiais, ela sempre buscou as coisas do mundo. Eu te dei um exemplo aqui, né? Mas pode ser vários exemplos sobre várias outras coisas. Eu quero que você compreenda que o mundo ele sempre vai te oferecer para a sua vida coisas passageiras. Só que você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso, você foi chamada para coisas eternas. Uma pessoa que é chamada para coisas eternas, ela não pode ficar dando atenção para ansiedade, para preocupação, coisas que Jesus Cristo está dizendo que você não consegue mudar nada em relação a isso. E no versículo 31 ele dá uma chave para você, uma chave para mim. Ele diz o seguinte, ele diz, busque primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção que eu vou te falar. O reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo, o reino de Deus ele é a chave para você se sentir uma pessoa completa, para você sentir que você não precisa de alguém para te fazer feliz. Você não precisa de alguém para você se sentir amada. Você não precisa de ninguém para fazer com que você se sinta uma mulher, um homem seguro. Jesus ele está dizendo que o reino de Deus é a chave da nossa vida. Jesus Cristo ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus. Aí vem a pergunta, mas como? Onde é que está o reino? Aí ele diz, dentro de cada um de vocês. Dentro de cada um de vocês. Mas onde, William? Dentro aqui, dentro aqui? O que significa dentro? Significa que a maior parte das pessoas, elas estão preocupadas com aquilo que está fora. William, o que está fora? Seu filho está fora, seu carro está fora, sua casa está fora, seu trabalho está fora. Tudo aquilo que você te preocupa tanto está fora. Observa isso, está fora. Fora de você. William, o que está dentro? Calma aí, só um minuto aqui. Só um minutinho aqui. William, o que está dentro? Você saber quem verdadeiramente você é. Você saber de quem você é o reflexo aqui na Terra. O que você precisa fazer. Para que você nasceu. Qual é o seu propósito de vida. São essas coisas que você tem que descobrir dentro de você. Olha, isso é uma coisa tão doida, mas tão doida, que o dia que eu entendi isso, a palavra de Deus diz que Deus, e olha isso, Deus esconde os tesouros. E o rei, a pessoa que é reinante, ela vai descobrir esses tesouros. Aí o que ele fez? Ele coloca o reino, olha isso, Deus pega o reino de Deus e coloca dentro de uma pessoa. O último lugar que essa pessoa vai procurar é dentro dela. Ela não procura se conhecer. Ela não procura saber nada sobre ela. Ela só fica observando as coisas do mundo, as preocupações do mundo. Olha que doideira é isso. O reino está dentro de uma pessoa e é o último lugar que ela procura a paz. É o último lugar que ela procura a felicidade. É o último lugar que ela procura se sentir completa. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? O reino. Está onde? Dentro. Autoconhecimento. Você entende isso? Olha, quando a sua mente, presta atenção, quando a sua mente está voltada para Deus, quando a sua mente, calma aí, deixa eu tomar uma água aqui, está fazendo sentido para vocês? Escreve assim, tá, William. A gente ainda não chegou a 50 mil curtidas, já vamos terminar a live e não chegou ainda, mas tá tudo bem.
Vamos lá, deixa eu falar uma coisa aqui para abrir a tua cabeça. Tá fazendo sentido? Tá muito sentido? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Vamos lá. Isso tem que abrir a tua cabeça. Vamos lá. Presta atenção. Quando a sua mente, quando uma pessoa ela tem a mente dela voltada para Deus, voltada para as coisas que Jesus Cristo falou, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está vivendo no seu propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo que você nasceu para fazer. Então, quando a mente daquela pessoa está voltada para Deus, ela só vive para o propósito dela. Tem gente que pensa que Jesus Cristo era um coitado. Coitadinho. Nossa, como eu sinto pena de Jesus quando eu vejo aquela coroa cravando. Como eu sinto pena, coitadinho dele. Nossa, meu pai, se eu tivesse lá, eu entrava no meio. Você já parou para pensar nessas palavras? Quem te falou que Jesus Cristo foi coitado alguma vez nesse planeta? Quem te falou que Jesus Cristo é essa pessoa que você está imaginando? Para você sentir pena dele. Ele veio cumprir o propósito dele. Se você se mete na frente, ele vai falar assim: afasta-te, Satanás. Mas, William, como é que Jesus falaria para mim? Afasta-te, Satanás. Sabe, se você quisesse entrar no meio lá da... Ele está lá, olha, sendo crucificado. Aí lá vem você. Não, para aí. Façam isso com esse coitado, não. Jesus Cristo, não faça isso comigo, não. Jesus Cristo, ele só ia falar assim, olha, sai daqui, Satanás. Como é que Jesus Cristo ia falar isso para mim? Ia. Sabe por quê? Porque ele não aceitava ninguém entrar na frente do propósito dele. Às vezes você é uma pessoa que deixa todo mundo entrar na frente do seu propósito. Qualquer pessoa, às vezes, te derruba. Uma palavra de alguém, uma atitude de alguém te derruba e tira do propósito. Jesus Cristo fala, sai da frente, Satanás. Falou para o amigo dele, Pedro. Por que não ia falar para mim, para você? Não era coitado, não. Ele estava fazendo o propósito dele. Você entende isso? Era o propósito. Ele fez aquilo que ele nasceu para fazer. Dardos do maligno. A pessoa está lá de toda boa vontade, né? Vou ajudar esse coitado. Aí ele fala, rapaz, você é uma flecha do capeta na minha vida e você está achando que você está querendo me ajudar? Presta atenção no que eu vou te falar. Quando a sua mente está voltada em Deus, essa pessoa está vivendo o seu propósito de vida. Quando você está vivendo o seu propósito de vida, o propósito, presta atenção, ele é maior do que as suas preocupações. O propósito é maior do que tudo na sua vida. É maior do que você. É maior do que as coisas que acontecem com você. O seu propósito, quando a sua mente está em Deus, o seu propósito, ele é maior do que as suas preocupações. Ele é maior do que as coisas que acontecem com seus filhos. É maior do que aquilo que está acontecendo dentro da sua casa em relação à área financeira. É maior do que tudo. Por quê? Porque eu vivo pelo propósito. O homem viverá pela fé. Fé em quem? Em Deus. Então vamos lá. Para terminar, senão vai ficar muito longo. Versículo 32. E aí Jesus Cristo fala algo sensacional. Não tenham medo. Olha isso. Versículo 32. Não tenham medo. Não tenham medo, pequeno rebanho. É isso mesmo? É. Não tenham medo, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Deus deu o reino. E por que você não está vivendo no reino? Por que tem pessoas que não vivem no reino? Por que tem pessoas que estão querendo a paz aqui do mundo? Não vai encontrar nunca.
O reino, ele não está no mundo. Presta atenção nisso. Você tem que, o reino de Deus, ele não está no mundo. O mundo pertence ao maligno. Tudo aquilo que não está dentro de você, tudo aquilo que é fora, faz parte do mundo. Presta atenção nisso. A paz, você não encontra paz no mundo, você só vai encontrar paz em você. Você só vai encontrar, o seu marido só vai encontrar paz dentro dele. Quando duas pessoas com paz se encontram, naquele lugar a paz. Por quê? Porque os dois estão com paz dentro. Tem uma passagem, escuta isso. Tem uma passagem, logo no começo, quando Jesus Cristo chamou os discípulos, ele mandou os discípulos para falar a respeito da mensagem. Ele diz o seguinte: olha, quando você chegar numa cidade, a pessoa abriu a porta para você, você vai falar: a paz esteja nesse local. Se a pessoa receber a paz, se ela falar a respeito da paz, então a paz estão com vocês. Vocês têm paz. Se essa pessoa não te receber com paz, sabe o que você faz? Você se vira, bate as tuas sandálias e vai-te embora. E vai-te embora. Nem diz por que foi que você veio. Limpa as sandálias. Por quê? Porque a paz você só vai encontrar dentro de você. A felicidade você não vai encontrar em uma casa, você não vai encontrar em dinheiro, você não vai encontrar em sucesso, você não vai encontrar em nada do mundo. Por que você acha que tem pessoas milionárias frustradas? Por causa que não tem Deus. O dinheiro ele não tem relação com felicidade. Você sabe disso. Tantas pessoas depressivas, ansiosas por aí não conseguem ter paz. Por quê? Porque quem traz a paz não são coisas. As coisas, o dinheiro, ele resolve muitos problemas. Só que aquela segurança, aquela felicidade, não consegue. Você, com muito dinheiro, você vai fazer uma viagem e aí você vai gravar momentos na sua cabeça. Nossa, isso não é felicidade, isso são momentos de alegria. A alegria, ela passa. Você pode perceber. Você vê um lugar bonito, aí depois você volta e tal, mas ela passa. A felicidade não passa. A felicidade não precisa você ficar todo o tempo eufórico. Por quê? Porque a felicidade é dentro. A felicidade, você é feliz porque Deus te salvou. Você é feliz porque você sabe quem você é. Você está entendendo? Não é porque você conseguiu comprar uma casa. Isso aí é alegria. Não é porque você tem uma mulher maravilhosa. Não. Todas essas coisas, a felicidade, ela sempre está dentro. Ela não está em coisas. Vamos lá. Então, Jesus Cristo ele diz o seguinte, para terminar: não tenham medo, pequeno rebanho. Versículo 32. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? A nossa segurança, a segurança da nossa vida, ela não deve estar em nada material. Mas a nossa segurança, a nossa felicidade, ela deve vir em você saber que você faz parte, presta atenção, em um plano maior. Você faz parte de um plano de Deus. Só que talvez você não esteja vivendo nos planos de Deus. Você está vivendo nos seus planos, no plano do seu marido, no plano dos seus filhos, no plano sei lá de quem. Não de Deus. Jimmy acabou de escrever aqui, Jimmy Anderson: a pessoa que conhece a verdade perde o medo de todas as coisas. Aí, para entender isso daí, meu Deus do céu. A pessoa que conhece a verdade perde o medo de todas as coisas. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu vivo com medo. A palavra diz que o amor, quem é o amor? Deus. Ele habita dentro de você? Habita. Então ele diz que ele joga fora todo medo. O amor joga fora todo medo. Mas, William, mas eu vivo com medo. Então pense sobre isso. Ou Jesus está mentindo. Hã? Jesus mente? Não tem outra explicação. Ou você está certo, eu tenho medo, mas eu confio muito em Deus. Então Jesus está errado, é você que está certo. Só para você pensar. William, eu vivo muito ansioso, eu vivo muito preocupado, mas, nossa,
O meu relacionamento com Deus é sensacional. Jesus está errado, então. Se você está certo, Jesus está errado. Vamos lá. Ele está dizendo, não tenham medo. Versículo 32, né? Eu estou falando que Jesus está dizendo que Deus tem um plano na nossa vida. E talvez os planos que nós estamos querendo não é o mesmo de Deus. E o que acontece? A pessoa ela fica ansiosa, ela fica preocupada. Por quê? Porque ela não colocou a vida dela no direcionamento de Deus. Ó, funciona assim, olha, desse jeito. Aqui você nasceu e aqui você vai dar o seu último suspiro, tá? Presta atenção. O que é a vida? A vida ela é um intervalo desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer. É um intervalo aqui no meio, olha. Isso daqui é uma jornada que você vai fazer. Toda pessoa deveria, desde criança, saber as coisas de Deus para descobrir por que foi que nasceu. Mas essas conversas, elas não são faladas, nem em escola, às vezes nem dentro da família. As pessoas, elas não se interessam. Então vamos lá. Mas você que está aqui, você tem a oportunidade de saber mais sobre isso. Então você nasceu e aqui você vai dar o último suspiro. O que acontece? A vida, ela é essa jornada aqui, olha. Ela é essa jornada. Nessa jornada tem um processo. E o que você tem que entender? O que nós temos que entender? É que quando a sua mente está ligada em Deus, a sua vida, presta atenção, a sua vida, ela é guiada por algo maior. Tem pessoas que se deixam se guiar por algo que alguém fez. Alguém fez algo na minha vida, William. Então pronto, aí já mudou completamente a minha vida. Eu já não faço mais o que eu ia fazer, mudou tudo. Por quê? Porque alguém fez para mim algo que me machucou, me magoou. E o seu propósito, onde é que está? Você quer saber de uma coisa? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, você vai entender. E isso, dependendo daquilo que você responder, você não vai nem dormir direito à noite. Vamos lá. Mas é para te libertar. Vamos lá. Eu quero que vocês me respondam. Olha, eu quero ver uma chuva de comentários aí agora que vai servir para a tua vida o que eu vou falar depois. Eu quero que você imagine que nesse exato momento aqui, ó, eu falando com você, você recebe uma notícia que você acabou de ganhar na Mega Sena acumulada. Sensacional isso, não é? Você acabou de ganhar na Mega Sena acumulada. Eu não sei quanto é que está aí. Vamos lá. Sei lá, 100 milhões, 80 milhões. É dinheiro que não acaba mais. Pergunta. A sua vida mudaria muito por causa desse dinheiro? Escrevam aí para mim, sim ou não. Vamos lá. Rapidinho para eu poder dar sequência e terminar a live. Sim, sim. A sua vida mudaria muito se você ganhasse na Mega Sena hoje? Olha, sim, sim, a Ana está dizendo sim, a Carmen sim, a Maria não. Não. Economicamente sim. Então vamos lá. Milene, com certeza. Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma outra coisa para minha pergunta ser mais completa. Se você ganhasse hoje na Mega Sena, você faria algo diferente daquilo que você está fazendo hoje? Essa é a pergunta melhor ainda. Se você ganhasse hoje na Mega Sena, a sua vida ela mudaria completamente ou você continuaria fazendo aquilo que você faz hoje? Sim, sim. Vocês continuariam fazendo aquilo que você faz hoje? Ó, então vamos lá. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se hoje em dia você ganhasse muito dinheiro,
e você parasse de fazer aquilo que você faz, presta atenção. Se você ganhasse muito dinheiro e a sua vida desse uma reviravolta e você parasse de fazer aquilo que você está fazendo hoje para fazer sei lá o quê, tenha certeza de uma coisa, você está muito longe daquilo que você nasceu para viver. Você está muito longe. Está muito longe do seu propósito de vida. Se você não está fazendo, se o dinheiro é motivo para você fazer coisas diferentes daquilo que você faz hoje, você está muito longe do seu propósito de vida. E você precisa descobrir sobre o propósito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te falando isso por quê? Porque eu já passei noites acordado pensando nisso que eu estou te falando. Se o dinheiro mudaria a sua vida e você faria coisas diferentes daquilo que você faz hoje, você está muito longe daquilo que você nasceu para viver. Muito longe do seu propósito. Vamos lá. Versículo 33, senão isso aqui não acaba. Senão não acaba. 33. Vendam o que vocês têm, deem esmola, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus. O que é que eu estou lendo aqui tão apressado que estou lendo tudo errado? Vamos lá. 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Sabe o que acontece? Tem gente que ela vive focada nas coisas materiais, vive focada nos seus problemas, vive focada nas suas preocupações. Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, sabe o que nós temos que entender? Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Quando você é uma pessoa que você compartilha as coisas com o mundo, você recebe de volta essas coisas. Então vamos lá. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui, olha. Onde é? Calma aí. Jesus Cristo, ele está dizendo para a gente não ficar se apegando com coisas que passam, mas para você construir coisas que têm valor eterno. O que tem valor eterno? A maior parte das pessoas, elas só se preocupam com aquilo que elas veem. Olha, presta atenção. Corpo, alma e espírito. Aqui é onde ficam as nossas emoções. As pessoas, depois que terminar essa live, você entra em alguma live aí do TikTok para você ver. A pessoa, ela pega uma caneta e ela fica desse jeito aqui, olha. O tempo todo, só fazendo, sem falar nada. Tem 1000 pessoas assistindo ela fazer isso aqui, ó. Quando alguém vai falar sobre algo espiritual, as pessoas elas não têm interesse. Elas não têm interesse. E o que acontece? Jesus Cristo ele está falando que as coisas, aqui tem gente que só vive apegada às coisas do mundo. Você deve criar o quê? A sua mente, ela deve evoluir. A sua mente é uma mente de quem vai morar com Deus. Imagine como seria a sua mentalidade hoje, você no céu morando com Deus. Imagina isso. Imagina isso. William, eu sou uma pessoa completamente insegura, ciumenta. Então pronto, vamos lá. Está aqui. Deus. Aqui está os anjos. Está lá. As criaturas, né? As criaturas que estão lá na Bíblia, falando. Dia e noite sem parar. Deus. E eles falando, dia e noite sem parar. Santo, santo, santo. Santo, 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 adorando a Deus. Aí você chega com a mentalidade que você tem, ciumenta. Aí, esse Deus é meu. Ah, não, esse Deus é meu. Aquele anjo ali, não, de jeito nenhum. Já vou lá falar com Deus agora a respeito disso.
William, eu sou muito ansiosa, ansiosa, ansiosa demais. Vamos lá, você chegou no céu com a mentalidade que você tem. Tem gente que pensa desse jeito. Nossa, quando eu morrer eu quero encontrar o meu marido. Eu quero encontrar não sei o que tem lá. Menina, você vai encontrar com Deus. Alguns vão, outros não. A pessoa ela vai encontrar com Deus. Ela quer saber de marido, ela quer saber de filho, ela quer saber de não sei quem, ela quer saber do cachorro dela. Ela vai encontrar com Deus. Mas vamos lá, presta atenção. Aí tá aqui, a mulher é muito ansiosa, aí ela está na presença de Deus. Tá todo mundo lá, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aí chegou a pessoa ansiosa. Nossa, Deus, quando é que o meu marido vem pra cá? Fala pra mim. Fala pra mim, porque eu acho que ele tá com a outra, Deus. Só foi eu morrer que ele apareceu aqui. Aliás, que ele foi fazer aquilo que ele sempre teve vontade de fazer. Agora me dá um jeito de eu ver. Ele tá ou não tá com a outra lá, Deus? Fala pra mim. Você ri, mas isso é sério. Isso é uma mentalidade, viu? Qual é a sua mentalidade de se você morresse hoje? Isso que eu estou te falando é sensacional se você pensar nisso. Eu não tenho mais tempo para falar sobre isso. Isso, Mariana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que é a tua mentalidade hoje relacionada às coisas de Deus? Eu dei um exemplo hoje na comunidade 1%, né? Eu falei, nossa, a pessoa ela é tão vaidosa. Eu usei esse exemplo, vou usar aqui com vocês também, que eu lembrei. Eu sou tão vaidosa, é meu cabelo, é meus cílios, é meu silicone, eu tenho que arrumar dinheiro para colocar o meu bumbum maior, eu preciso fazer essas coisas. Minha unha desse tamanho aqui morreu. Apareceu lá com Deus. A mesma mentalidade, viu? A nossa mentalidade, ela continua, viu? A nossa consciência continua quando você morre, tá bom? Por isso que eu estou te falando essas coisas. Aí o que acontece? Você está lá com Deus, a mulher entra lá com Deus, chegou lá, aquela mentalidade de vaidade, aí está lá, todo mundo. Santo, 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 dia e noite, sem parar, santo, 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 adorando a Deus. Aí, pintar a minha unha. Pintar a minha unha, porque essas mulheres aí, elas... Olha o que eu estou falando, a gente nem vai ter corpo, né? Mas eu estou só para a gente entender a situação. Aí vai lá, quero ter a unha bonita. Aí a outra mulher que estava lá adorando a Deus, que unha bonita? Onde foi que você arrumou tinta aqui no céu? Aí, não, tá aqui, aí corrompe. Olha, presta atenção. Aquela pessoa que era vaidosa vai corromper. Você acha que Deus, o plano dele é permitir esse tipo de mentalidade no céu? De novo, já não basta aqui na terra, de novo no céu. De novo no céu, gente ciumenta. No céu, gente que não se controla em nada. Gente que não ouve a Deus. Gente que não obedece. De novo. É só para você pensar. O jeito que você é hoje, se você morresse hoje, ansiosa, 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 eu quero saber, Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É por isso que Paulo diz que a mentalidade ela tem que ser renovada. O que é aqui? O que é? Meu pastor diz que quando morremos nós nos tornamos espírito. Olha, nós não nos tornamos nada além daquilo que a gente já é. Nós somos uma alma vivente. Da mesma forma como não tem jeito de ninguém virar santo, ou de ninguém virar anjo, meu filhinho virou anjo. Não vira. Criança não vira anjo.
Ninguém vira anjo. Por quê? Porque anjo é a natureza do anjo. Deus fez o anjo. Deus fez o ser humano. É a natureza do ser humano. Não tem como virar outra coisa. Você está entendendo? O Espírito, ele é o quê? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele habita na pessoa. Mas vamos lá. Para a gente não perder o foco aqui, porque para ficar mais longo ainda. Então, o que acontece? Para terminar, no versículo 34. E aí Jesus Cristo termina: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Fim. William, o que isso significa? Significa o seguinte, que aquilo que você valoriza na sua vida mostra quem você é. Aquilo que você valoriza na sua vida mostra quem você é. William, eu valorizo o meu time de futebol. E só isso na minha vida. Eu sou doido, eu sou preocupado, eu sou ansioso por causa do meu time de futebol. Eu deixo das coisas de Deus por causa do meu time. Não estou falando que para você não ter o seu time de futebol, não estou falando para você não ir no estádio, tá? Não é nada disso, não. O exagero das coisas, você está entendendo? O exagero, o destempero das coisas, é isso que eu estou te falando. Onde é que está o seu coração? É nas suas preocupações? Ou é no seu propósito de vida? Aonde é que está aquela vontade, aquela coragem que Deus colocou dentro de você? Dentro de você, Ele colocou um espírito de coragem dentro de você. Ele colocou uma semente dentro de você. Você está no seu propósito ou você está preocupado com aquilo que fizeram com você? Você está preocupada com as coisas que você ainda tem que fazer, que você nem sabe de nada, que você não pode mudar um segundo da tua vida. Onde é que está o teu coração? O seu coração está na prostituição? Se você foca dia e noite a prostituição, não importa se você vai na igreja uma vez na semana, é lá que está o seu coração, é o foco da tua vida. William, mas eu trabalho demais e não sei, então o seu foco está no trabalho, a sua visão só é no trabalho. É lá que está o seu coração. William, eu vivo enganando as outras pessoas. Eu tiro vantagem de uma ali, tiro vantagem de outra para ali, mas eu peço as coisas de Deus também, sabe? Eu falo com Deus. Onde é que está o seu coração? É isso que Jesus Cristo ensina? Não, não é. Mas é que a carne é fraca, né? Quem te falou? Quem te falou? Quem inventou essa mentira para você que a carne é fraca? Quem inventou essa mentira para você que você é um homem fraco, que você é uma mulher fraca, que você é uma pessoa que não serve para nada? Quem colocou isso na tua cabeça? Me diz. Fala para mim. Quem foi que falou? Deus não foi. Deus não falou isso para você. Por que você tem que fazer algo que vai contra a vontade de Deus? Onde é que está o seu coração? Aonde é que está o seu coração, ali está o seu tesouro. O que é o tesouro? É aquilo que mais você dá importância na sua vida. Você pode perceber que uma pessoa, um homem, quando ele está focado em Deus, a sua família, Deus vem em primeiro lugar, a sua família. Depois vem ele, é claro, né? Deus, eu, o meu cônjuge, que nós somos um, e depois os filhos. É assim que Deus diz. Primeiro Deus, sempre depois é você, viu? Depois de Deus, coloca isso na sua cabeça. Depois de Deus, sempre vem você, não vem o próximo. Nunca é o próximo. Coloca isso na tua cabeça. Nunca é o próximo. Depois de Deus, sou eu, depois o próximo. Ama-te o próximo como a ti mesmo. Primeiro o amor tem que vir para você. De onde é que vem o amor, William? Não vem de outra pessoa. Vem de quem? Vem de Deus. Então, eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, Deus, eu e o próximo. Quando você entende essas palavras que eu estou te falando, que não são minhas, isso revela quem você é. Aonde que você está focado? Aonde a sua vida está focada? É no dinheiro?
Terezinha, meu pastor falou que nossa carne é danada e fraca. A nossa carne ela pode ser fraca se for um atropelamento. Aí vai braço para um lado, perna para o outro. Vai para todo lado. Quem foi que disse que você é fraca? Está escrito isso na palavra de Deus? Deus falou isso sobre você? As pessoas elas têm mania, e aí eu não estou criticando, viu? Seu pastor, sei lá quem é que está falando aí, mas eu estou te falando algo para você verificar sobre isso. Presta atenção, as pessoas têm mania de quererem se justificar os seus erros, inventando coisa para justificar os seus desejos. Deus não fala isso sobre nenhum ser humano. Deus não fala isso. As pessoas falam, não, mas você sabe, né? Você sabe que a carne é fraca. Você sabe que a carne é fraca. Quem te falou? Quem inventou isso na sua cabeça? A única coisa que eu sei é o que Deus fala. Deus diz que o homem pecador é um aprisionado pelos seus desejos. Aí ele inventa desculpa para quê? Para poder justificar os seus erros. Carne é fraca. Não, Deus nunca falou isso de você. Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Nós lemos Lucas, capítulo 12, versículo 22 até o 34. Meu muito boa noite para vocês. Até a próxima. Sábado que vem, me acompanha no Instagram, me acompanha no TikTok aqui também, para você saber se essa semana provavelmente eu vou fazer lives, vou falar sobre um outro assunto. Talvez eu fale sobre identidade e propósito. Você não pode perder. Então acompanha nas redes sociais, porque eu vou postar lá, caso eu faça live, que provavelmente eu vou fazer essa semana, tá bom? Sobre outros assuntos. Meu muito obrigado para você, obrigado pelas 71 mil curtidas, obrigado aí pelos 100 e poucos compartilhamentos. Se você compartilhou é porque você gostou. Meu muito obrigado, eu espero que tenha feito diferença na sua vida o que você escutou. Em nenhum momento eu falo aqui algo com a intenção de ofender e nem de acusar. Se você se sentiu acusado em algum momento pelas minhas palavras, observe que não são as minhas palavras, viu? É por você não cumprir aquilo que você acredita. Aí o coração se fecha. Aí você sente até uma raivinha às vezes das coisas que eu estou falando, mas não é de mim, não é da minha pessoa. Você pode até pensar que é, mas não é. É porque a palavra não está sendo cumprida na sua vida. Acho que você entendeu. Tenha uma boa noite. Foque o dia de amanhã no dia de hoje. Tire as preocupações da sua vida, porque você não tem condições, ninguém tem condições de mudar nem um minuto sequer. Você está com seu filho? Aproveita com seu filho naquele momento. Você está aqui comigo? Aproveita. Sei lá quem está na sua frente. Quem estiver na sua frente, aproveite. William, eu estou sozinho, então aproveita você. Aproveita você quando você estiver no banho, se aproveita. Aproveita o seu cabelo. Eu tenho que aproveitar o pouco que eu ainda tenho de cabelo, né? Então aproveita essas coisas, aproveita para você chegar na saída da tua casa e observar os detalhes das coisas. Observa o momento que você está vivendo. Não, eu saio de casa já pensando lá, quando eu chegar no trabalho, eu tenho isso para resolver. Nossa, mas tem um tanto de coisa que você pode ver no trajeto. Aí você vai reclamar que Deus não fala com você. Você acha que Deus vai falar com você com a cabeça completamente perturbada? Ele fala e você não escuta. Ele mostra e você não vê. Por quê? Você saiu de casa, você já reparou que a pessoa ela sai de casa e de repente ela aparece lá no trabalho? Você entra dentro do carro, começa a dirigir, de repente você aparece lá no trabalho. De repente, né? Nossa, eu já cheguei. Por que você tem essa sensação? Porque o ser humano, ele entra em um processo hipnótico. Hipnótico. Eu não sei se tem vídeo meu mostrando hipnose no YouTube, eu nem lembro mais. Mas o que acontece? Quando você entra no carro para dirigir, de repente você já chegou lá.
E por que a pessoa chegou e não percebeu o trajeto? Porque ela está em transe, ela está em modo hipnótico. A mente dela está focada em outro lugar. Aí o que acontece? Ela está ali dirigindo, trocando a marcha do carro, tal. Quando ela percebe, chegou. Tem pessoas que não percebem que elas agem dessa forma dentro de casa. Elas são hipnotizadas dentro de casa. A mulher está ali, olha, chorando, triste. E o marido está ali, ó. Pode falar. Aí ela está falando, a cabeça dele está lá no trabalho, a cabeça dele está lá na amante, a cabeça dele está lá na amante que mandou uma mensagem para ele dizendo que está grávida, e ele aqui. Fala. Ele não está nem aí para você. Está com a cabeça em outro lugar. Eu só estou dando um exemplo aqui para você entender que a maior parte das pessoas são assim. A maior parte, talvez você seja. O seu filho, você não percebe, às vezes, ele dando demonstração de carinho com você. Aí depois, quando ele não quiser saber mais, você vai falar, mas por que o meu filho não dá nem atenção para mim? É porque quando ele mais precisava de você, quando ele era mais pequeno, ele nunca teve a atenção. Por quê? Porque o seu coração estava em outro lugar. Não estava na sua família. Eu espero que você tenha compreendido tudo. Aproveite o seu dia, aproveite sua vida. Meu muito obrigado. Tchau.